Estamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Faça sua oração pedindo agora a iluminação do Espírito Santo de Deus para entender tudo que será dito nesta aula. Vamos lá. Verso 20 diz assim: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus ao apóstolo João. E ele começa falando quanto ao mistério. E não dá para deixar de notar a ironia dessas palavras aqui. Por que ironia, professor? Porque o Apocalipse é considerado um livro de mistérios, um livro de segredos, um livro de coisas secretas. Mas o próprio Apocalipse nos diz o significado dessas coisas. Como se vê aqui no começo desse versículo, Jesus diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, aí em seguida ele dá o significado desse mistério. Ele revela qual é o mistério. Ele diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O mistério deixou de ser mistério, foi revelado. Então, nós ficamos sabendo que essas 7 estrelas que estão na mão direita de Jesus, como o próprio Senhor Jesus diz aqui nesse texto, são os anjos das 7 igrejas. E ficamos sabendo também que os 7 candeeiros, ou seja, essas luzes que estão ao redor de Jesus, essas luzes são as 7 igrejas. Por isso que não podemos mais considerar o livro de Apocalipse como um livro de mistérios, porque tudo que é dito nele, ainda que pareça misterioso, é revelado dentro do próprio livro ou dentro da Bíblia como um todo. Se o significado daquilo que é dito em Apocalipse não estiver explicitado dentro do próprio livro, com certeza em outro lugar na Bíblia nós vamos encontrar o significado, a resposta de qual é o significado. Apocalipse deve ser visto como um livro que traz revelações de Deus para a sua igreja. Nesse ponto, ele não é diferente de qualquer outro livro da Bíblia. Por isso que lá em Deuteronômio 29:29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, tudo que é revelado na palavra de Deus é revelado para que nós possamos cumprir aquilo que a Bíblia revela. De que adiantaria Deus dar um livro cheio de segredos e mistérios que não pudéssemos desvendar? Não serviria para nada. Era melhor então tirar o Apocalipse da Bíblia. Mas se ele está ali, é porque Deus quer que entendamos a sua mensagem. Senão ele não daria esse livro para nós. Continuando aqui. Veja que Jesus diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aí alguns intérpretes entendem que esses anjos seriam anjos literais. Só que do meu ponto de vista, isso é difícil demais de se aceitar. Por quê? Você consegue imaginar o livro de Apocalipse chegando numa daquelas 7 igrejas e sendo lido para a igreja por intermédio de um anjo literal, pegando o livro e lendo diante da igreja? Você consegue imaginar isso? Eu não. Para mim, o que Jesus quer dizer com a palavra anjo é o sentido primário dessa palavra. Porque a palavra anjo, seu significado primário é mensageiro. É isso que ela significa. Ela vem do grego angelos, é traduzida na Bíblia por anjo, mas o seu significado literal é mensageiro. E a própria Bíblia traduz com este significado literal vários textos. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Aqui é uma profecia a respeito de João Batista. E a palavra no grego, a palavra original aqui é anjo. Mas ninguém traduz
anjo aqui como anjo, literalmente, e sim como mensageiro, que é o significado primário da palavra. Lá em Lucas 7:24 também diz lá: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Olha aqui de novo, aqui em Lucas 7, versículo 24, no texto grego original, está escrito anjos, mas a tradução de todas as Bíblias, todas as versões, ficou como mensageiros, porque basta olhar o contexto lá e você vai ver que se tratam de mensageiros humanos, não de anjos literais. E por fim temos aqui também Lucas 9:52, que diz: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Olha só, Jesus enviou alguns mensageiros para uma aldeia de samaritanos para que esses mensageiros fossem preparar pousada para o nosso Senhor. E aqui a palavra mensageiros, no texto original grego, tá? Anjos também. Mas basta olhar o contexto e você vai ver que Jesus não mandou anjos literais para a aldeia de samaritanos. Ele mandou mensageiros mesmo, pessoas, seres humanos que serviram como mensageiros dele. Então, se alguém criticar essa interpretação de que anjo aqui em Apocalipse 1 é um mensageiro, vai ter que explicar como é que anjos literais poderiam ler o livro do Apocalipse diante das igrejas para as quais esse livro foi mandado. Professor, então se as estrelas se referem a anjos e se você está falando que são mensageiros das igrejas, quem são esses mensageiros na verdade? Ora, só podem ser os pastores das igrejas, porque o pastor, ele é por excelência aquele que leva a mensagem à igreja, não é assim? Todos que frequentam uma igreja local sabem que o pastor, ele é o mensageiro por excelência. Isso foi desde o início da igreja até hoje. Então, quando diz lá que Jesus tem na sua mão direita as estrelas e que as estrelas são os anjos das igrejas, quer dizer que Jesus tem na sua mão direita os pastores das igrejas. Ele protege, ele guarda em sua mão os pastores. É para esses pastores das 7 igrejas que ele vai mandar a mensagem do Apocalipse e esses pastores vão ler para as suas respectivas igrejas. Continuando. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu já comentei lá no versículo 12 deste capítulo 1 que as igrejas, elas são simbolizadas pelos candeeiros. Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja, ela é o quê? Luz do mundo. Ela tem a missão de trazer luz para este mundo mergulhado nas trevas. Então, quando fala lá que os candeeiros são as igrejas, faz sentido, porque é a igreja que deve trazer luz ao mundo. O 7, como eu já venho dizendo várias vezes durante esse estudo, ele simboliza algo completo. Isso quer dizer que todas as igrejas de todos os tempos estão representadas nessas 7 igrejas. Uma curiosidade agora é a seguinte: se você for dar uma olhada nos símbolos dados pelo livro do Apocalipse, eu disse aqui que o próprio livro do Apocalipse, ele dá o significado desses símbolos, não é? Muitas pessoas não entendem isso, não entendem que normalmente quando a gente vai à Bíblia contra algum símbolo, alguma coisa que parece simbólica, nós temos que procurar a solução dentro da própria Bíblia primeiro. Não adianta a gente ver alguma coisa na Bíblia e já querer interpretar baseado no noticiário da TV, baseado naquilo que fulano, cicrano falam por aí. Não, se a gente quer entender a Bíblia, a gente tem que apelar primeiro à própria Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque na época daquele episódio do World Trade Center, aqueles 2 prédios que foram atacados por aviões tomados por extremistas islâmicos, não sei aqui quem lembra disso, fica conhecido como o episódio do 11 de setembro de 2001. Quando aconteceu aquilo ali, muita gente disse que aquilo era o cumprimento de uma profecia de Daniel. Que profecia, professor? Uma profecia que está lá em Daniel, capítulo 8, versículo 3 a 7. Diz lá assim: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio, no caso
segundo essas pessoas que dizem que Daniel falava a respeito do World Trade Center, o rio aqui seria o rio Hudson, aquele rio que fica ali margeando Nova York. Então, vamos de novo. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Olha aí, para essas pessoas, esses 2 chifres eram os prédios do World Trade Center. Porém, um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Continuando, versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então, esse carneiro, que aqui nessa interpretação diz respeito às torres gêmeas do World Trade Center, esse carneiro seria o sistema capitalista, a base para a existência dos prédios lá. Versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Aí diziam o quê? Que era o avião, que o bode vinha sobre a terra sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então o bode é o avião, ou representa os aviões que se chocaram contra as torres. Versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Aqui os aviões indo em direção aos 2 prédios. Versículo 7. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então é isso. Interpretaram essa profecia de Daniel como uma referência àquele episódio lá do 11 de setembro de 2001. Olha uma foto aqui da época. Você tem aqui os 2 prédios do World Trade Center. Aqui o rio Hudson, próximo aqui aos prédios, né? Então, qual o problema dessa interpretação? O problema é que se as pessoas procurassem entender a Bíblia à luz da própria Bíblia, elas primeiro procurariam a resposta onde? Dentro da Bíblia. Se elas lessem o livro de Daniel, em vez de ler apenas alguns versículos isolados, elas não viriam com essa interpretação estapafúrdia aí. Basta você ver mais adiante, em Daniel 8, versículo 20 e 21, diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, aquele carneiro com os 2 chifres não são os prédios do World Trade Center. Não são. São os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O bode peludo não é o avião, não são os aviões. É o rei da Grécia. No caso, Alexandre o Grande. Então você percebe quão ridícula foi essa interpretação que surgiu naquela época, vinda de pessoas que parece que têm preguiça de ler a Bíblia e procurar na Bíblia a resposta para os símbolos que aparecem nela. Nós vemos aqui, bastaria ler mais um pouco. O carneiro com 2 chifres simboliza 2 reis, os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo que ataca o carneiro é o rei da Grécia, no caso Alexandre o Grande, como eu acabei de falar. Foi ele, Alexandre o Grande, que acabou com o reinado medo-persa. Portanto, nós devemos buscar o significado dos símbolos no próprio livro primeiro. Se não estiver ali, procuremos no restante da Bíblia. Essa é a regra hermenêutica. O que é isso, professor? Regra hermenêutica é a regra de interpretação que deve ser seguida. Nós vamos entender todo o livro de Apocalipse à luz do próprio livro de Apocalipse ou à luz de outros textos da Bíblia. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.